Amigos e amigas do nosso canal, o que você está ouvindo, esse barulhinho, é o barulhinho da chuva que não para em Vitória da Conquista. Aliás, para um pouco, mas depois volta. Antes de falarmos sobre a chuva, nós gostaríamos de pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê esse apoio ao canal do Paulo Nunes. Vitória da Conquista, nesse mês de dezembro, sofreu com a quantidade elevada de chuva que não se via há muito tempo. Entretanto, é bom voltar um pouco na história para saber que em 1969, em Vitória da Conquista, houve um grande temporal que simplesmente arrasou o bairro Jurema por completo, como também as lojas do centro da cidade. E naquela época já se discutia a questão do sistema de drenagem de Vitória da Conquista. Isso com a preocupação sempre com a cidade, ou seja, a parte urbana de Vitória da Conquista. Mas o tempo foi passando, muitas construções foram feitas e a cidade continuou necessitando da sua macrodrenagem. Então, foram feitos vários canais de drenagem em Vitória da Conquista, começando lá na Vila Serrana, passando ali pelo Canal das Bateias, o canal que passa também ali, beneficiando aquelas ruas Boa Vontade, aquelas ruas do todo o bairro Ibirapuera e também a Avenida Integração, tem um sistema muito bom. Entretanto, ainda necessitando de um bom canal de drenagem na Laudicea Guzmão, que ainda tem, mas talvez não seja o ideal, e por aí afora, vez por outra, você viu uma chuva ou outra simplesmente atingindo ali aquela área do fundo da Embasa, que também é um canal de macrodrenagem, é um canal que tem ali, antes dali tem um canal da Avenida Jonas Ortélio, bom também, mas a partir do momento que você desmata a Serra do Piripiri, que você não planta uma árvore sequer na Serra do Piripiri, naquilo que fica ao redor de Vitória da Conquista, você está sempre atrapalhando o sistema de drenagem natural. Temos ainda que falar do outro canal de drenagem, que os senhores se lembram que houve uma época que atingiu ali perto do Fórum Eleitoral, várias casas foram perdidas ali, mas foram coisas setoriais. A partir do momento que essa cidade vai crescendo, nós vamos tendo mais necessidade de um sistema de drenagem adequado. Vitória da Conquista tem 350 mil habitantes, grande parte do seu solo impermeabilizado com asfalto, e existe uma preocupação não só da Prefeitura de Vitória da Conquista, mas de todos os lugares, de que o cidadão que está no poder se elege asfaltando a rua, é claro. Sem asfalto tem a poeira, no tempo que está seco, e quando chove tem a lama, e o cidadão quer que a sua rua seja asfaltada para evitar essas duas coisas. Entretanto, o mais importante, talvez até o mais caro da obra, é a drenagem. E para se vencer eleições, as pessoas vão deixando de lado a drenagem e acabam pagando, como está ocorrendo em Vitória da Conquista hoje. Nós não queremos aqui responsabilizar prefeito nenhum, vereador nenhum, governador nenhum, nem do estado da Bahia, nem das prefeituras no geral, prefeitos e nas câmaras de vereadores. Porém, o que é que nós chamamos a atenção? Perdemos na Bahia 18 pessoas e temos 57 cidades com alguma parte do seu território ilhado. Em Vitória da Conquista, qualquer chuva que acontece, simplesmente o bairro Lagoa das Flores vira literalmente uma lagoa. E isso vem acontecendo há muitos anos. Ocorre que agora piorou, asfaltaram algumas ruas,
na Lagoa das Flores, mas não houve nenhuma preocupação com a drenagem. Não é justo, por exemplo, que qualquer chuva simplesmente interdite a Lagoa das Flores. Eu aqui não estou nem falando do bairro Cidade Modelo, porque ali não tem absolutamente nada, né? Mas várias regiões de Vitória da Conquista ficam alagadas. Nós temos um sistema de drenagem razoável no centro da cidade de Conquista, que é aquele que você vê a cada chuva que dá, também cria aquele problema ali na Avenida Ascendino Melo. Mas tem uma drenagem. O que é que nós precisamos fazer então? Me desculpe aqui, eu posso estar enganado, mas se tiver alguém que entenda mais de engenharia do que eu, até porque eu não sou engenheiro, que comente aí dizendo: Paulo Nunes, você está errado. Veja só, se nós plantássemos, é uma ideia, 100 milhões de árvores ao redor da cidade, eu acredito que nós teríamos a condição de reter muita água. E se a partir daí nós fizéssemos em Vitória da Conquista, toda a rua que for pavimentada tem que ser drenada para que a água tenha para onde correr. É o normal que se faça. Nós temos o canal do Rio Verruga, que fica exatamente no miolo de Conquista, entre as duas partes altas de Vitória da Conquista, tanto a Serra do Piripiri, como essa parte quase plana, mas porém com 860 metros além do mar, que é exatamente a ala sul de Vitória da Conquista, que pode muito bem carrear suas águas para o Rio Verruga. Então, é fundamental que se tenha um sistema de drenagem em todas as ruas da Zona Sul, da mesma forma que tem a drenagem da Bartolomeu de Gusmão e da Juraci Magalhães. Entretanto, não é isso que se vê. Claro que a chuva veio num volume muito alto e a drenagem não suportou. Mas se a gente não tomar providência nenhuma, esse aviso de agora, de tantas pessoas que estão sofrendo com tudo que perderam, porque a água ela estraga guarda-roupa, sofá, geladeira, fogão, ela acaba com tudo. E o cidadão fica sem nada. E por mais ajuda que receba do governo, não vai reparar o que o cidadão construiu o tempo todo. E aqueles que tiveram as suas casas totalmente destruídas. Então, cabe a nós, simplesmente, que exijamos da administração pública e que não permita mais nenhuma rua em Vitória da Conquista sem a drenagem necessária. Conjuntos habitacionais, condomínio fechado, precisa fazer drenagem, porque a água ela vem de qualquer maneira. Vitória da Conquista é uma cidade que tem 2 rios. Acho que é o Rio São Pedro, talvez, não sei se ele mistura com Santa Rita, e o Rio Verruga. Talvez tenha algum outro córrego aqui que me falhe aqui a memória. Mas todos sabem que os campinhos tinham por tradição no passado sofrer com as chuvas. Eu tenho a impressão que lá com a construção da rua, da Avenida Jadiel Matos, ainda no governo de Guilherme Menezes, o sistema de drenagem lá foi bom, que os campinhos não alagam mais. Mas a questão da Lagoa das Flores é algo preocupante, porque toda chuvinha acontece aquilo. Significa o quê? Que mesmo que não tenha o asfalto, é fundamental que se faça drenagem. Você não tem necessariamente que só fazer drenagem se for ter asfalto. Você pode drenar sem o asfalto. O que precisa é o seguinte: a água precisa de um corredor, ela precisa correr de forma firme e que o cidadão saiba por onde ela está passando, que não acontece na Lagoa das Flores, porque a chuva vem, você não sabe para onde correr, acaba estragando todas as residências. Claro que eu volto a frisar, essa chuva é extemporânea, ela é exagerada. A gente sabe que chove em Vitória da Conquista em outubro, né? Muitas e muitas vezes a cidade se estraga, mas enquanto o asfalto estragar, não tem problema nenhum. Problema é casa de gente cair. Problema é desabrigar as pessoas. Não é o buraco do asfalto. Isso se resolve com facilidade. Então, eu volto a chamar a atenção para isso. Não há
em Vitória da Conquista uma preocupação em plantar árvores na floresta. Aliás, fazer uma floresta de novo, plantando as árvores que nascem bem na Serra do Piripiri e fazendo um cordão em toda a cidade de Vitória da Conquista, para reter essa quantidade de água e também complementar com a drenagem. Porque a água que cai na Serra do Piripiri, ela tem que descer. Ocorre que não encontra em Vitória da Conquista nenhum lugar, porque o solo está todo impermeabilizado, todo asfaltado no miolo. E aí, para onde a água vai correr? Ela vai simplesmente descer numa velocidade grande, ela vai encorpar no rio Verruga e vai estragar os distritos que estiverem na região, a zona rural que estiver na região, e vai atingir tranquilamente a cidade de Itambé. Por outro lado, uma outra preocupação que nós temos, o controle da construção de barragem na zona rural. Não é possível que, tendo previsão do tempo, que temos aqui a UESB, tem o clima-tempo, que nós simplesmente deixamos, pela vontade da natureza, a administração das pequenas barragens e aguadas. Olha o que aconteceu agora. A barragem do Iguá foi embora. O que é que vai acontecer depois? Resolvido esse problema da chuva, cadê a água para o povo? Não vai ter água. A barragem particular que estava ali no lado de José Gonçalves, que foi embora. Como é que vai resolver? Não vai ter água de novo. Não sei a quem servia, mas devia servir a muita gente. E assim sucessivamente. Aí alguém vai dizer, mas as duas barragens de Poções cederam, a barragem Jussiape e por aí afora. Eu concordo. O que eu estou querendo dizer é que não há uma administração voltada para essa questão de acumulação de água na zona rural. Porque eu pergunto aos senhores, se você tem em mãos os estudos do clima-tempo, os estudos do observatório da UESB, que dá para a região toda a quantidade de água que pode cair na sua cidade, por que então, num momento que é possível esvaziar, tem que ter algo nessas barragens construídas na zona rural, que você possa soltar água aos poucos, sabendo da previsão que vai cair muita água. Do contrário, a própria natureza fez, ou a própria natureza faz. Ora, se nós tivéssemos, por exemplo, administrado a barragem do Iguá, ou administrado a barragem lá de José Gonçalves, nós não teríamos essa barragem rompendo, porque a chuva fez romper. Por quê? Porque ninguém tomou a providência de soltar essa água aos poucos. Aí alguém vai dizer, mas a barragem não sei como é que é, não é construída com isso, com aquilo, mas de agora em diante precisa ser. De agora em diante, com a tragédia, nós temos que aprender. Porque, ao que me parece, outras chuvas virão. Ninguém esperava uma chuva dessa em Vitória da Conquista. Ocorre que está chovendo. Agora são 3h40, 3h30 da manhã do dia 27. E voltou a chover em Vitória da Conquista. Eu estou observando, estava vendo ali umas coisas na internet. Está chovendo em Conquista mais de 1 hora. A chuva não está forte, mas é essa chuva que enche a cabeceira do rio. E aí vem na região, ela vai desaguar em algum lugar. Então, eu acho que notadamente a Câmara de Vereadores, que está mais perto do povo, não é como secretário, como prefeito, como vice-prefeito, que não está tão perto do povo como está o vereador. E cabe ao vereador, por exemplo, não é causar despesa para o município, mas simplesmente fazer algum tipo de decreto legislativo para que algum órgão da prefeitura faça o estudo de todas as barragens ao redor de Vitória da Conquista, que pertencem ao nosso município,
e verifique qual é a hora de soltar essa água, para que não acumule da forma que acumulou e cause esses transtornos de agora. A barragem é particular, mas o controle tem que ser público, porque quando ela estoura, ela prejudica a coletividade toda. E o que é a política? Será que política é chegar na hora da eleição e pedir o voto? Ou oferecer vantagem financeira? Ou cargos para que a pessoa vote? Ou política é aquela maneira que você tem de trabalhar para todos e com isso, beneficiando a todos, você fica beneficiado também. Essa inversão na política é que faz com que tragédias como essa aconteçam. Não estou dizendo necessariamente que houve isso, mas eu digo o seguinte: de certa forma, há uma negligência com o risco e com os perigos que nós temos quando das construções dessas barragens, dessas pequenas aguadas no interior. A gente sabe que o povo da zona rural sofre com a falta d'água, mas o monitoramento das barragens devia ser uma função que a prefeitura deveria ter, coordenação, secretaria, seja lá o que for, para poder tomar conta da zona rural desse jeito. Porque no final da história a água vai embora e a zona rural fica sem água do mesmo jeito. Bom dia.